Bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Eu tenho vivido, na verdade, essa semana eu vivi algo diferente da minha vivência profissional normal. Normalmente eu chego nos lugares para dar uma palestra, para falar algo, e as pessoas, elas olham para mim com uma cara, né, assim, o que que essa menininha está fazendo aqui? Eh, Quando eu chego nos lugares e já aconteceu, por exemplo, eu trabalhei um tempo para Pampilha e já aconteceu de eu chegar para fazer e tocar uma parte da convenção de vendas, e quando eu chegar lá, as pessoas acharem que eu era a menininha que ia apresentar e experimentar os sapatos, ou já fui falar para pais, em fóruns de pais, e as pessoas falam, nossa, quem é essa menina que está fazendo aqui? Várias vezes eu chego num lugar, ou eu me lembro, talvez, do primeiro dia que eu cheguei para dar aula numa pós-graduação, e as pessoas, gente, quem é essa menina que está aqui? Eu sempre tenho essa experiência de chegar nos lugares e as pessoas me olharem com uma cara de quem é essa menininha e o que ela está fazendo aqui. Até uma entrevista que eu dei para uma revista, me perguntaram qual era a minha maior dificuldade na minha profissão. E eu contei que quando eu chegava nos lugares, as pessoas me olhavam com uma cara de que é essa menininha. E isso se tornou um grande desafio para mim, que quando eu chegava nos lugares, as pessoas me olhavam com essa cara, né? E vocês sabem dessa história. Uma vez cheguei para fazer um programa de rádio, que eles me chamaram por telefone, e aí ninguém levantou, ninguém já sabia que eu era eu. E aí, quando eu me apresentei, eles fizeram aquela cara de ferro, o que que essa menina tá fazendo aqui? Mas toda vez que as pessoas faziam essa cara para mim, esse era o desafio e eu respondia dentro do meu coração. Eles nem imaginam, essa pessoa que está me olhando assim, ela nem imagina que eu vim aqui só por causa dela. Que eu vim aqui só para lembrar quão incrível ela é, quão incrível é o que ela carrega. Então, quando as pessoas já me olhavam com esse olhar, eu pensava, ela nem imagina que é só por causa dela. E depois dos primeiros momentos ali, onde as pessoas estavam desconfiadas, eu as amava tão profundamente que elas começavam a experimentar isso e tinha uma mudança de clima emocional. Eu sempre vivi essa mudança de clima emocional, mas no início era sempre esse desafio que eu tinha que quase como quebrar uma barreira, né? Mas essa semana eu vivi uma experiência diferente, porque eu cheguei num lugar onde as pessoas já me conheciam. Eu cheguei num lugar onde as pessoas já me conheciam. Eu entrei para dar uma palestra, e quando eu cheguei nesse lugar, já chegou logo de cara uma mulher de fé, me recebeu, abrindo a porta do carro, com uma alegria, um abraço. E eu fui entrando no lugar e as pessoas estavam com uma expectativa muito grande para me receber. Um amor muito grande para me receber ali, para estar ali pessoalmente, participando daquele momento. As pessoas, então, eu fui recebida não com uma cara de o que essa menininha está fazendo aqui, mas com uma cara de uau, ela chegou. E eu não estou aqui para falar de mim. E claro que essa experiência, eu sabia que ali não era eu, mas era o que eu carrego, né? Eu falo, a maior cilada da lâmpada é achar que ela é a luz, é o que eu carrego. Mas isso me trouxe um pensamento e um aprendizado do Espírito Santo que eu quero, assim, repartir nesses poucos minutos com vocês. Eu queria falar hoje sobre provações. Provações. Nós temos dois tipos de provações. Toda vez que a gente pensa numa provação, nós somos alunos educados de que prova é algo para quase nos sacanear, para que a gente sofra. A gente acha que prova é uma avaliação que vai falar se você é bom ou não. E aí, quando a gente está passando por uma provação na nossa vida da fé, a gente acha que Deus ele vem nos testar. Deus não é aquele professor que está escolhendo as questões mais difíceis para provar quão nada a gente é.
Deus, ele não está ali pegando as maiores dificuldades para que a gente possa sofrer algo. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Provar no vocabulário de Deus tem a ver com experimentar. Prova. Hoje de manhã eu estava com essa mensagem, eu estava lembrando de uma canção infantil que a minha mãe sempre ensinava para gente, que falava assim: prove, experimente, prove, mais uma vez. Prove, experimente, prove, vai ser bom que eu sei. A palavra provar no vocabulário de Deus não tem a ver com testar no sentido de como se ele já não soubesse o que ia acontecer. Ele é onisciente. A palavra provar no vocabulário de Deus tem a ver com experimentar. Experimentar. E quando eu trouxe essas duas situações, porque Deus ele tem clarificado isso cada vez mais na minha alma. Ontem eu já estava com essa palavra e eu fui ler uma palavra à noite e era sobre provação. Eu falei, uau, Deus quer mesmo que eu fale sobre isso. Então, nós temos dois momentos na fé de provação, de experimentar. Um deles é quando a gente precisa experimentar o que Deus tem em nós. É quando ainda a gente desconhece uma parte de Deus, ou uma parte de Deus em nós, da nossa essência, de uma potência que Ele colocou em nós. Eu lembro então desse primeiro momento onde eu quase me senti humilhada lá, quando as pessoas não se levantaram e quando me viram e achavam que eu que ia fazer aquele programa, né? Eles falaram, ferrou, essa menininha tá aí. Depois eles me ofereceram para eu tocar, para eu ter um programa. Mas naquele momento, quando eles olharam com aquela cara para mim, eu senti um constrangimento no meu coração, e talvez a sua emoção, quando acontece um problema, que parece que a gente é desacreditado, talvez a gente não conheça uma potência dentro de nós. Aquele foi o meu primeiro programa na rádio. Eu já falava, já dava palestra, mas foi meu primeiro programa na rádio. E naquele momento eu não conhecia ainda essa habilidade que Deus colocou em mim. Naquele momento, então, quando eu estava lá e eu vi a cara daquelas pessoas, eu lembro dessa oração, eu falei, Deus, é você que vai falar. É você que vai falar. Dá um jeito. E quando eu fiz esse movimento, eu conheci o que Deus podia fazer em mim em termos de potência. Presta atenção nisso. Existem dificuldades, existem desafios que aparecem na nossa vida, que é para que a gente possa experimentar as potências que Deus já colocou em nós, que talvez a gente não pudesse conhecer. As dificuldades, os incômodos guardam missões nossas, para que a gente possa conhecer o que Deus já colocou em nós. Mas como as pessoas desconfiadas, a gente tem uma barreira nisso que a gente precisa quebrar, e só existe uma coisa que vai nos ajudar a quebrar essa barreira: o nosso propósito. Quando eu olhava para aquelas pessoas, ao invés de eu pensar, nossa, vai ser horrível isso, eu pensava, ou quem essas pessoas acham que são? Eu estudei na USP, eu fiz mestrado. Não, 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 não. Eu só pensava qual era o meu propósito: amá-las. Essa era uma forma de eu poder manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Eu lembro quando eu fui falar para uma série de pessoas que eram mestres em teologia, eu fui falar, né, para uma cúria, e aí, a hora que acabou, primeira hora que eu estava subindo no elevador, comecei a rir, falei, Deus, sou eu mesmo que vou falar lá? E aí, a hora que acabou, uma mulher falou, quantos anos você tem, né? E eu tinha 30 anos, né, nessa data, eu falei 30, e ela falou, se você sabe isso com 30, né? O que você vai saber com 60? E eu falei, eu queria responder duas coisas para você. Primeiro, é que aprendizado é da nossa experiência, talvez não é de quantos quilômetros a gente rodou, mas de quão intenso a gente passou por aqueles lugares. Não é quantos dias a gente viveu, mas
como a gente pôs vida nos nossos dias. E a segunda coisa é que Deus escolheu alguém de 30 para falar, não, não é ela, é para mostrar a glória dele. Não é possível ser ela. Quanto maior a sua dificuldade, é para que você saiba que não é sobre as suas forças, é sobre o que Deus pode fazer. É para ele mostrar a glória dele. Lázaro não foi curado. Lázaro morreu. Lázaro é para mostrar a glória de Deus. Jesus já responde: essa doença não veio para a morte, essa doença é por amor a vocês, para que se manifeste a glória de Deus. Existem dificuldades na nossa vida, que é para que a gente possa conhecer, para que se manifeste a glória de Deus. Para que a gente veja que existe um sobrenatural em nós. E a gente só vai conseguir dar esse passo de fé se a gente enxergar propósito. Propósito. Eu imagino a hora que Noé estava lá, olhando na janela, aquela chuva caindo. Existia um propósito. Ele estava criando um novo mundo, uma nova etapa. Olha para as suas dificuldades. E não é o propósito para sofrer. Não, não, não. É de atravessar isso. E saiba que existe. Quanto maior ela é, maior se manifesta a glória. Se um cego é aquele que só conheceria o Deus da cura se ele tivesse lá, cego. Só conhece o Deus da provisão quem passou por aquele momento de necessidade. Só conhece o Deus da palavra quando você está lá com sede de aprender. Só conhece o Deus que acalma as tempestades quem está passando por tempestades. Então, quando a gente está passando por dificuldades, a gente precisa quebrar essa barreira. E a gente vai fazer isso através do nosso propósito. E aí, a glória de Deus se manifesta ainda mais. Eu estou na minha hora, mas eu quero contar isso breve. Uma vez eu fui dar uma palestra e eu cheguei, era um evento, e tinham pessoas dando palestras antes que eu. E eu pensei, nossa, eu vou ir com o pé no peito. A palestra está muito melhor. Essas pessoas são júnior ainda, minha palestra está muito melhor, eu vou chegar com o pé no peito, vai ser muito bom. E sabe o que aconteceu nessa hora? Eu estava na mesa dos diretores, me deu uma dor de barriga. Me deu uma dor de barriga. E aí eu fui pro banheiro, faltava minutos, e a hora que eu cheguei no banheiro eu comecei a pensar, uau, Fernanda, enquanto você achar que é você que vai fazer, é muito pesado. Existem algumas dores de barriga que também é para que a gente saiba o que Deus quer fluir em nós e a gente poder dar espaço para Ele. É para a gente poder dar espaço para Ele. Quando eu entrei naquele banheiro com dor de barriga, eu falei, eu faço a mesma merda que todo mundo. Com desculpa da palavra. E eu tava lá, eu ajoelhei no banheiro mesmo. E eu falei, Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Eu dei o espaço para Ele, porque eu ia cheia de mim. E o que eu ia conseguir era muito pequeno. Mas se eu vou cheia dele. E eles chamaram meu nome, eu ainda estava no banheiro. E quando eu saí do banheiro e eu subi naquele palco, eu sabia que não era mais eu, era ele em mim. E aí ele multiplicou isso. Quando a gente tem, então, passos na fé, Tiago diz, a tua fé é provada. E o que fica, então, da prova da tua fé é a perseverança. Se fosse só um teste, não ia ser a perseverança, mas como é experimentar Deus em nós, o que a gente fica é a perseverança, porque agora a gente vê que não precisamos mais só contar com a gente, é Ele fazendo em nós, são memoriais através de memoriais, atrás de memoriais, são memoriais que vão multiplicando isso. E quando então a gente conhece o caráter de Deus, a gente já vai receber algo assim como eu fui recebida essa semana. Chegou uma dificuldade, chegou um problema, chegou uma situação, chegou uma prova. Claro que eu ia lá para apresentar coisas, mas já era assim, é Deus chegando. É palavra de Deus. É Ele que está fazendo. Então, quando a gente vive pela fé,
todas as coisas que vão chegando, a gente fala assim, é ele que está chegando. Eu vou assistir de camarote. Tem algo incrível para mim. A gente já nem precisa passar por essa barreira. A gente já pode estar num lugar onde a gente conhece tanto o caráter de Deus, que a gente olha para o nosso Isaac, que a gente está precisando entregar, e a gente já não fica, ai meu Deus, e agora? Não, Deus não faz isso. Não, não existiu essa oração de Abraão, só existiu uma resposta. Ele vai providenciar. Ele vai providenciar. Naquele dia, Abraão conheceu o Deus amoroso que entrega o seu filho no nosso lugar. Que a gente possa se alegrar para experimentar mais e mais de Deus. Se a gente não está sendo provado, se a gente não está experimentando, a gente não está mudando de nível, a gente está acomodado e a gente não vai dar passos em perseverança, em fé. Que você possa ficar. A gente tem aí mais meia hora, que seria do Mulheres de Fé. Eu quero pedir para que você use esse tempo para ir para o seu quarto de guerra, para que Deus te responda pessoalmente, para que você esteja em oração, para que você coloque em oração e também coloque a minha palestra, para que Deus possa alcançar mais e mais pessoas nessa manhã, que a palavra de Deus possa agir em nós e sermos cartas vivas para cada um que chegar até nós, para que a glória de Deus se manifeste em cada momento. Não é sobre nós, é sobre o que Deus tem para fazer através de nós. Um beijo grande a cada um de vocês, que esse seja o nosso propósito dessa semana. Olhar para as nossas dificuldades e experimentar mais de Deus e andar em fé. Um beijo grande.